1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Capítulo 6, 19 e 20. Amém? Palavra aberta, vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Oremos. Querido Deus, a palavra do Senhor aqui está aberta diante de nós, Pai, o tesouro que o Senhor deixou escrito para nos ajudar a te conhecer. Queremos neste momento que o Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre a tua igreja, Pai. Nos ajuda, nos ensina, nos capacita para ser usados por ti, em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, isso aí termina com aquela pergunta, né? Acaso não sabeis? Será que nós não sabemos que o nosso corpo ele não pertence a nós? Que não é nosso? Então, aquilo que não é nosso, a gente não pode usar da forma que a gente quer. É verdade ou não? Se a senhora me confia algo, se alguém me confia algo especial, o nosso corpo é especial. Então, eu não posso pegar o meu corpo e usar do meu jeito. A gente tem que usar do jeito daquela pessoa que nos entregou. Quem foi que nos entregou? Quem nos trouxe a vida? Deus. Então, Ele quer que a gente use o nosso corpo de acordo com Ele, né? Vamos ver se é de acordo com a vontade de Deus mesmo, né? O tema de hoje é a soberania da vontade. Então, se o nosso corpo ele não é nosso, a gente não pode usar do jeito que a gente quer, certo? Aqui na oração dominical, no capítulo 6 de Mateus, no verso 9 e 10, certo? Vamos ver o que Jesus ele fala a respeito de que se a vontade é nossa ou se a vontade é de Deus. Quando a gente vai fazer algo, se a gente tem que fazer de acordo com a nossa vontade ou de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que ele diz assim, só o 9 e o 10. Ele ensina aqui a oração dominical. Quando Jesus ele ensina, os discípulos vão lá e pedem a Jesus, perguntam como devemos orar. E aí ele dá aquelas instruções todas que a gente não vai ler todas. A gente vai ser logo, vai ler o 9 e o 10, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas são as instruções que Jesus nos dá. Mas a pergunta é: e o que é vontade? Vocês podem responder o que é vontade. O que o dicionário ela define como vontade? O que é vontade, né? O que define como vontade? Olha, vontade é a principal faculdade da alma. É a principal. Porque todo mundo tem vontade de alguma coisa, seja a principal. Por quê? Porque ela move o querer, ela o fazer, o deixar de fazer alguma coisa. Tudo é a nossa vontade. Eu faço ou não faço, eu quero ou não quero, mas tudo vai de acordo com a vontade. Mas a gente tem que fazer a vontade de quem? A vontade de Deus, porque foi Deus que nos criou. Se for contrário, a gente não vai, a gente vai se dar mal, né? A gente viu na escola sabatina, né, ali, o que é, como a gente deve se portar diante disso aqui, certo? Então, diante das nossas vontades, vem o quê? Os impulsos. Quando a gente faz a nossa vontade, aí nós somos pessoas compulsivas.
impulsivas, né? Aí vem os impulsos e as opções de escolhas, certo? E vem as opções de escolhas também. Nós temos a capacidade de nos tornar livres também. E muitas vezes de uma forma deliberada, né? Do nosso jeito, de uma forma deliberada. Nós pensamos muitas vezes assim. Aí daí vem o que? Desejo, intenção, vem as determinações que não está de acordo com a vontade de Deus. Vem o arbítrio, o gosto, o prazer, aí vem o empenho e vem os interesses, né? E os interesses, quem é que não se interessa por alguma coisa hoje? E muitas vezes coisas que a gente se interessa não é do interesse de Deus. O interesse de Deus era que nós estivéssemos hoje aqui, já estava escrito desde a eternidade, amém? Mas o interesse de Deus era que todas as pessoas que estão vivas hoje na terra também estivessem adorando Ele, na presença dEle. Não precisava de igreja. Se todas as pessoas tivessem entendido que Deus ensinou desde o princípio, a nossa congregação era a nossa casa. Estavam nossos pais, nossos parentes, todos dentro de casa congregava em família. Mas infelizmente o pecado veio e se separou todo mundo. E hoje nós estamos aqui fracionados. E pergunta: cadê seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido? Onde é que está esse povo? Um só, uma casa cheia, e só tem um lutando e orando por aqueles que ainda não chegaram aqui. Mas por quê? Por causa da vontade, das escolhas. São escolhas, né, que são mal feitas, certo? Olha, o Espírito Santo, ele diz assim, ó, sobre a questão da vontade: a vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob sua direção. A vontade não é gosto, nem a inclinação, mas é o poder que decide. Então, quem decide é a vontade. Nós temos o poder sobre ela. É por isso que nós decidimos as coisas. E muitas vezes, quando a gente não decide de acordo com a vontade de Deus, aí o resto você já sabe o que acontece, né? A gente nunca vai se dar bem com isso. Tem metade, porque você pode, a sua vontade, você pode escolher o sim ou não, mas já tem a metade. Ou sim ou não, você escolhe. Então, é isso aí, certo? Mas é bem interessante mesmo. E dentro dessas vontades que Deus nos dá aqui, também nos dá os privilégios, né? Deus nos dá muitos privilégios. O amor de Deus, ele é muito grande, é imenso o amor de Deus. Ele nos dá o privilégio de quê? De sermos livres. Nós temos o poder de escolha também, né? Você escolhe o que você quer fazer, a gente escolhe o que a gente quer fazer ou não, né? E essas escolhas a gente chama de livre-arbítrio. Deus não criou um robô. Deus nos criou para quê? Para sermos livres, certo? Mas livres é uma coisa e libertinagem é outra. Livres quando a gente está com Cristo, e quando a gente está no mundo é libertinagem. É como duas coisas opostas. Deus e o mundo, da irmã Dalma. É Deus e o mundo. Libertinagem, certo? Então Deus, ele nos deu o que? O poder de escolha, de fazer ou de não fazer, que podemos chamar de livre-arbítrio. Mas o que é arbítrio? O que é arbítrio? Angelina, o que é arbítrio? Vocês aí, o que é arbítrio? Professores aqui presentes. Falando de acordo com o que Deus quer de nós. O que é arbítrio, né? Ele diz aqui, o Espírito Santo, ele diz, né, que arbítrio é o poder do ser humano consciente de decidir livremente. É a decisão que envolve raciocínio, inteligência, razão e juízo, implicando também em responsabilidades. Nós temos toda decisão que a gente vai tomar, a gente tem que ter responsabilidade. Nós temos o livre-arbítrio. A minha vida eu faço o que eu quero. Mas é assim? As consequências não é do jeito que a gente quer, muitas vezes, né? Eu faço o que eu quero da minha vida. A vida é minha e quem manda na minha vida sou eu. Hoje a gente ouve muito isso, né, irmão? Então, mas Deus criou a gente, Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas e Deus também, Deus é maravilhoso. Ele nos criou diferente dos animais. Ele tem a criação dele, né? Vida. Os animais também são inteligentes, né?
São inteligentes, cria os filhos, cuida tudo direitinho, amamenta, bota para dormir, acorda, dá banho. Os animais fazem isso, protege, não é assim? Mas nós somos diferentes, porque nós somos seres racionais. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Nós somos seres racionais, e Ele nos dá o poder da gente pensar, né? Pensar, e também de fazer escolhas. Se a gente não quiser fazer do jeito dele, que a gente faça do nosso. Porém, vem as consequências, né? Como ele disse aqui. Exatamente. Ele não escolhe, mas nós podemos escolher. Temos o direito de escolher. Então, dessa forma, o homem poderia fazer suas decisões de modo consciente e responsável. Nós temos que ter consciência do que a gente faz. E também temos que ter responsabilidade do que a gente faz. Tudo que a gente vai fazer, nós temos que fazer com responsabilidade, porque tem as consequências do negativo ou do positivo. E acredite, principalmente o cristão, porque o cristão é muito visto. E você não é crente? Né? Você não diz que é cristão? Você diz que lê a Bíblia? E por que você faz isso? Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas isso é muito bom. Quando dizem assim, isso é muito bom. Não é bom quando dizem assim, mas é bom que a gente se comporte de uma forma que não venha a receber essa repreensão. E se a gente receber, que nós somos perfeitos, né, Mandal? Mas que a gente saiba se portar nessa hora, né? E aprender, e a se converter. É isso que a gente tem que fazer. Então, se eu sou livre, se eu sou um ser racional, eu também tenho que ser responsável. Por quê? Porque a liberdade de decisão racional implica em responsabilidade. Ou seja, quais são as responsabilidades? Olha, se você matar ou roubar, você poderá ser julgado, pode ser preso, vai ser condenado. E a vontade humana, ela só puxa para essas coisas. A vontade humana, ela só puxa para fazer o mal. O ser humano, ele não pensa em fazer coisa boa, né? Eu mandava até relatório na escola sabática. Eu sou uma pessoa, nós somos pessoas mil. O próprio Deus, ele diz, né? Que o nosso coração é o quê? Só tem o que não presta dentro do nosso coração. Engana. Tem gente que diz, ai, tem um coração maravilhoso. Ai, fulano tem um coração enorme. Mas aí dentro daquele coração tem o quê? Tem o mal. Nós somos propensos para o mal. Desde o princípio. Deus não criou a gente para ser isso, mas infelizmente isso acontece hoje. Mas o Espírito Santo, ele diz também: deveis lembrar-vos de que a vossa vontade é fonte de todas as vossas ações. Nossas ações é de acordo com o quê? Com a nossa vontade. E esta vontade é que constitui tão importante fator de caráter humano, foi por onde? Foi pela queda entregue ao domínio de Satanás. Satanás fez o homem cair, e depois que o homem caiu, ele tomou posse. Infelizmente, misericórdia, tomou posse. E desde então ele tem estado operando no homem o querer, o perfazer segundo a sua vontade. Mas, olha isso aqui, mas para inteira ruína e misérias humanas. As vontades de Satanás é só para isso, para a miséria e para a ruína do ser humano. E aí a gente vai querer essa vontade? Não. Nós estamos aqui fugindo dela. Exatamente. É por isso que Deus, ele nos dá a liberdade da gente escolher. Que nós venhamos escolher a vontade de Deus, amém? Que Deus seja louvado. Então, a vontade humana tornou-se o quê? Escrava. Escrava do pecado, porque ela é má, é carnal, é depravada, é cruel e também é egoísta. Né? O ser humano é egoísta, né? Gente, egoísta é meu, tudo é meu. E aqui nós vamos ver 4 exemplos de pessoas egoístas, aqui na Bíblia, só 4, né? Para a gente não segurar muito tempo aqui. E a gente vai ver também aqui alguns exemplos de pessoas que também fizeram a vontade de Deus, mas outras que foram egoístas demais, para que a gente não siga o exemplo delas, porque o egoísmo é muito perigoso. Quando a gente não tem humildade, quando a gente é egoísta, tudo é meu, tudo é para mim, tudo eu sei, tudo eu posso, tudo eu faço, tudo eu quero, tudo é
para mim. Então são pessoas extremamente egoístas, e isso é muito perigoso, porque o egoísmo, a pessoa egoísta, ela é traiçoeira, ela conduz o mal, conduz a morte, e diz: eu faço o que eu quero, eu faço o que me agrada. Muitas vezes é isso que acontece, e a gente escuta isso todo dia, né? Dentro da nossa própria casa: eu faço o que eu quero, a vida é minha. Os adolescentes, né, irmã? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Quando eu completar 18 anos, aí pronto, eu viro bicho. Vem logo assim, né? E os adultos também, né? Exatamente, isso é muito perigoso. Então, aqui uma pessoa egoísta, vamos ver aqui o exemplo de uma pessoa egoísta. Quem lembra aí da Bíblia, uma pessoa bem egoísta, desde o princípio? Bora, irmã, dá avançar, vai um de vocês aí. Uma pessoa desde o princípio. Não, ele veio depois. Vamos lá. Foi o filho de Adão. Vamos aqui, ó. Egoísta. Vamos, quem foi, ó? Ele foi egoísta e foi mau. Quem foi? Caim. Ele fez a sua própria vontade. Deus pediu uma coisa e ele fez outra. Quando Deus pede uma coisa a gente faz outra. A gente está sendo egoísta. Exatamente, a gente está servindo a nós mesmos. Eu vou servir a mim. Se Deus me pede e eu faço do meu jeito, estou servindo a mim. Levou um cesto de frutas. Ele não levou o que Deus pedia. Então ele levou o cordeiro levou as frutas para ele mesmo. Deus não pediu o cordeiro. Então ele levou para quem? Para ele mesmo. Então ele criou a sua própria religião. Caim, ele criou a sua própria religião. Caim criou. E ele tornou-se o quê? Símbolo dos homens mais ímpios. Foi o que ele se tornou. Misericórdia, né? Que não sejam em nós, isso aí. Comodismo. O que é comodismo? Está dentro do egoísmo também. O comodista, ele é caracterizado pela falta do interesse e vontade para com Deus. Uma pessoa que é comodista, né? É a minha vontade, eu gosto assim. O que ele ama? O que o comodista ama? Ele ama a comida e é o comodismo da vida. Quem lembra de uma pessoa que amava comida e trocou-se, né? Esaú. Se trocou pelo pratinho de lentilha, a sua primogenitura. Comodista, se acomodou apenas com aquele pratinho de lentilhas, né? Ele trocou. Esaú é um exemplo disso, né? Se acomodou com isso aí. Desobediência. Outra pessoa que é bem desobediente também, dentro do egoísmo. O egoísmo leva tudo isso, são as características. Egoísmo, comodista, desobediente, e a pessoa torna-se, no final de tudo isso, uma pessoa totalmente mundana, né? Destruída. Mas a desobediência aqui, ó, insubmisso. Teve uma pessoa que foi desobediente e foi insubmisso. Ele se avançou e quis tomar o lugar de Deus. Ele foi lá e sacrificou antes que chegasse Saul. Aí mandava saber tudo. Ele deixou de seguir a palavra de Deus para seguir a sua própria vontade. E o que foi que aconteceu com ele? Mandava e perdeu o trono. E também perdeu a vida. E exatamente, também perdeu a salvação. Por quê? Porque ele foi submisso. Ele foi egoísta, né? Ele foi desobediente. Ambição também está dentro desse contexto aqui, a desobediência. Avarento. Teve uma pessoa também na Bíblia que também ele foi avarento, ele foi um traidor. Quem lembra dele? Judas. Balaão, Judas. É muitos deles aqui. A Balaão, Judas. Judas fez o quê? Traiu Jesus por amor ao dinheiro. Certo? Traiu. Egoísmo. O coração dele estava em Deus, estava em outras coisas. Certo? Teve outro aqui também, olha. Isso aqui são coisas distintas aqui, olha. Comportamento mundano. Aqui tem um aqui que... Isso aí a gente sabe que a gente também... Eu também sou, não sei vocês. Secularista. Demas, ele andou com quem? Paulo. Mas ele amava o presente. Mas ele não amava Cristo. Ele amou o mundo e por isso ele se separou de nós, de Deus, né? Que a gente não seja como Demas, né? Que a gente não seja como Judas, que nós também não sejamos como Esaú.
Digamos que ele estava na igreja, e batizou na igreja, vinha tudo certo, e de repente ele debantou. Pronto, agora eu vou embora, vou para lá. Vou viver a minha vida lá fora, do jeito que eu gosto de viver. E olha que ele era missionário, né? Exatamente, andava com quem? Com Paulo, né? Com o apóstolo Paulo. Está chovendo hoje. Tem gente que a gente chama, não sei que toda quarta-feira eu vou repetindo. Tem gente que a gente chama para vir para o culto. Aí a pessoa diz que não vem, não vai fazer ajuda. Não vem ajuda. Será que não tem que a ajuda pode ser feita por pessoa? Que não sabe qual os cultos. Olha só. Isso é apego às coisas que são passageiras. Exatamente. Valorizando o que é. Apagar, exatamente, deixando Deus para depois, em último lugar. Foi isso que Demas fez. Deus é depois, né? Foi isso que ele fez. Então, foi o que ele fez. Então, o que fazer? O que fazer para que a vontade seja correta, boa e perfeita? O que é que nós devemos fazer? Só a vontade de Deus, só a vontade de Deus é perfeita. Não existe outra vontade, só de Deus. Se a gente fizer a vontade de Deus, então nós estamos como? Perfeito. De acordo com a vontade dele. E a pergunta é, e como é a vontade de Deus? Essa é a pergunta aqui. Como é a vontade de Deus? A vontade de Deus ela é boa, sábia e perfeita. Porque é assim que Deus diz que é. Boa, sábia e perfeita. Boa, sábia e perfeita. E nós também tivemos pessoas aqui interessantes, bem importantes, que também fizeram a vontade de Deus. E nós somos importantes, amém? Porque nós estamos aqui fazendo o quê? A vontade de Deus. Amém. Por isso que nós estamos aqui. Deus seja louvado, né? Pela presença de cada um de nós aqui, e pela presença de Deus aqui também. Que Deus ele é maravilhoso. Então, a vontade de Deus é essa. Nós vamos começar, como começamos pelo filho de Adão, a Caim, com o seu egoísmo. Nós tivemos aqui o oposto, Abel, irmão dele, que foi o oposto disso aí. Abel foi o quê? Abel foi obediente. O que foi que Abel levou? Levou o que Deus pediu. Mas Caim, ele levou o contrário. Ele levou para agradar a ele, não para agradar a Deus. E se deu mal. Quando a gente não faz o que Deus quer, a gente se dá mal. A gente se dá mal, a gente não vai se dar bem de forma nenhuma. Porque é desobediência. E desobediência é egoísmo. Eu faço do meu jeito. Pronto, eu não vou. Eu não quero, eu não faço. Certo? Então Abel ele foi um símbolo de obediência. Foi um símbolo dos fiéis. Símbolo dos filhos de Deus. Ele foi justo. Ele é um símbolo de justos. Tivemos outro aqui também. Aqui tem as passagens bíblicas, eu não vou ler, que é para a gente avançar. Outro símbolo de fidelidade. Eu vou só dar um toque aqui, vocês vão saber quem é. Ele diz: como faria eu tão grande mal e pecaria contra Deus? José. Não. Olha o que foi que ele fez aqui. Símbolo de quê? De fidelidade. Ele foi tirado do calabouço e colocado no trono do Egito. Por quê? Por sua fidelidade. Por sua fidelidade. Mas ele não se vingou. Não era egoísta. E ele respeitava quem, amava quem mais a Deus do que todas aquelas pessoas que estavam envolvidas naquele contexto ali, que destruíram. Ele amou mais a Deus e fez a vontade de Deus. Não fez a sua própria vontade, né? Não fez a sua própria vontade. Então, outra pessoa aqui, não vou dizer quem é, vou dizer só o que foi que ela fez. Ela disse: irei ter com o rei, ainda que contra a lei. E ela arriscou a sua própria vida. Ela fez a vontade de Deus para quê? Para salvar o seu povo. Quem foi? Esther. A rainha Esther. Ela fez. Ela ainda não era rainha, né? Ela ofereceu a sua própria vida. Para quê? Ela poderia ter sido morta ali. Porque uma pessoa se apresentar naqueles dias, naquela época, se apresentar diante do rei, sem ser chamada, era fatal. Mas ela foi. E quando chegou lá, ela foi aprovada, mas ela se preparou antes de ir. Né, irmã Dalva? Foi muita consagração.
Foi feito tudo de acordo com a vontade de Deus. E Deus honrou. Amém? Deus honrou a ela, Deus honrou aquele povo. Né? Deus honra aqueles que honram a Ele também. Então ela arriscou a sua própria vida. Certo? Daniel também, né? Daniel também não. Daniel também foi firme. Daniel também foi firme também no momento em que ele foi chamado ali, ele foi levado como escravo, né? Eles ali naquela época, eles iam, eu não estou lendo os versos para não ficar muito longo. Daniel, ele foi levado como escravo, ele e seus amigos, né, para Babilônia, e lá ele foi oferecido a ele, né, como eles, quando eles levavam, levavam as pessoas escravas, eles escolhiam os melhores, principalmente os príncipes, as pessoas que eram mais instruídas ali, que já estavam sendo preparadas para quê? Para serem reis, né, para administrar aquelas nações, né? Exatamente. Então eles escolhiam para ajudar lá na administração deles, na administração. Porém, as pessoas quando chegavam, eles tinham que ser transformados completamente por eles, com as doutrinas, adorar os mesmos deuses que eles adoravam, né? Tinham que fazer tudo de acordo com as tradições dele lá. E Daniel, ele foi levado, e os amigos também, e muitas outras pessoas, mas os 4 eles foram escolhidos para aqueles fins ali, né? E o que aconteceu? Daniel, ele foi escolhido para comer na mesa com o rei. Ele aceitou? Ele não aceitou. Ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade de Deus, porque o que tinha na mesa do rei? Comidas imundas, Alimentos sacrificados, imundos, né? Então ele não aceitou, ele não fez a vontade dele, ele não teve medo, porque ele confiava em Deus, né? Ele confiava em Deus, então ele não aceitou aquilo ali. Ele resolveu não se contaminar com as comidas e as bebidas do rei. E o que foi que aconteceu com ele? Ele foi colocado como primeiro-ministro de 2 impérios. Um caiu e veio o outro, e ele ficou primeiro-ministro de 2 impérios. Louvado seja Deus. Exatamente. Primeiro-ministro de um rei passou, de uma nação, né? Quando encerrou aquele período ali, eles passaram para outra, né? Eram 2 dinastias, e aí ele foi, né? Então Daniel, ele foi honrado porque ele honrou a Deus, certo? E aí a gente vai pensar, e eu? Será que eu aceitaria? Será que eu não comeria aquilo ali? Né? Isso aí é o pecado da glutonaria, né? Será que a gente resistiria? Porque você dizer não ao rei era sentença de morte. Mas ele disse, porque ele confiou em Deus, né? Ele confiou em Deus, e ele disse isso aí. E os companheiros de Daniel, eram 4, os companheiros de Daniel, eles tiveram fé e confiança. Ele disse, olha, o Deus a quem servimos nos livrará da fornalha do fogo e das tuas mãos, ó rei. Então eles também, por que isso aqui? Porque eles não adoraram a imagem, o Deus que eles criaram para ser adorado. Daniel não aceitou a comida, e os 3 amigos não aceitaram adorar aquele Deus que eles criaram, aquela imagem, não aceitaram. Ele disse, não, eu não vou adorar, eu não vou ler as coisas, eu estou só passando por você para não demorar muito. Então ele disse assim, olha, aí ele diz aqui, olha, o nosso Deus a quem servimos nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Daniel 3,17. Por quê? Porque eles vão matar, eu vou jogar, eu vou queimar vocês, porque vocês, e acreditem, aquelas pessoas a quem eles oraram, porque Daniel orou, para que não fossem consumidos pelo fogo, para que as casas dele não fossem queimadas, que eles não fossem mortos. Por quê? Porque eles não iam jamais descobrir qual era o sonho do rei. Quem foi que limpou a pele deles? Foi Daniel e os amigos que oraram e pediram a Deus para que o discernimento daquele sonho, que nem o rei sabia, e Deus deu a Daniel. E Daniel foi lá e disse como descreveu o sonho, né? Como realmente ele tinha sido. E aí eles não morreram, foram livres. E foram aqueles mesmos que foram lá e fizeram o chafur do rei, que ele não tinha se prostrado.
eles fossem mortos. Você vê como é as coisas, né? A natureza do homem. Eles tiveram a oportunidade de viver, mas foram lá e traíram eles. Porque eles sabiam que se eles não se prostrassem diante daquela imagem, eles seriam mortos. Então, você me ajudou, cara, e agora eu vou matar você. Eu fui lá e entreguei você, para você ser morto também. Ser jogado na fornalha, como foram, né? Mas eles confiaram em quem? Em Deus. Morreram? Não, eles não morreram. O sol nem foi na roupa, nem chamuscou. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso, né? Então, assim, e eles foram honrados em nome e o nome de Deus foi o que foi glorificado, né? Porque eles confiaram em Deus. E já está bem pertinho, viu? Tivemos outra aqui, ó. Paulo ele foi resoluto e decidido, intrépido. Ele tornou-se um dos maiores missionários por dizer: eu sei em quem tenho crido. Amém. Amém por isso, né? Que Deus seja louvado. Então, Paulo, todo mundo sabe, a maioria da igreja aqui já conhece a história de Paulo, né? As perseguições que ele sofreu. E também ele perseguia, viu, gente? Mas depois ele passou de perseguidor a ser perseguido. Mas ele resistiu, né? Porque um dia a gente também perseguiu os cristãos, quando a gente não era, né, irmão? E hoje nós passamos a ser perseguidos. Era indiferente. Então, quando a gente é indiferente, a gente persegue. De alguma forma, a gente já não está gostando, é porque a gente já está muito bem, certo? Então, aqui ele foi intrépido. E ele disse: eu sei que eu tenho crido. Ele confiava em Deus, né? No Deus que o libertou, tirou da situação que ele vivia e o colocou, né, do lugar em que ele estava. Que Deus seja louvado. E Jesus, ele teve uma vida vitoriosa. Ele fez a vontade do Pai em tudo. É o que ele disse aqui, ó: não a minha, mas a tua vontade. Ó, Jesus dizer isso, o próprio Deus: não a minha, mas a tua vontade, né? O próprio Deus, ele dizer isso. Imagine só como a vontade ela pode ser perigosa, né? Então Jesus, ele triunfou sobre o inimigo e sobre a morte, e ele vive triunfante no céu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, fazer a vontade de Deus é ser vitorioso e feliz. Isso aí que é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é suprema, não tem igual. Então, todos os dias, todos os momentos, nós fazemos decisões. Então, essas decisões nos definem o nosso caminho. É quem define. Como é que a gente vai ver? Para onde é que a gente vai? São nossas decisões. E tudo de acordo com a nossa vontade, de acordo com a vontade de Deus, né? Deus, são duas forças. Olha, duas forças que estão em luta dentro de nós, dentro da nossa mente, o tempo todo. É o bem e é o mal. É Deus e Satanás lutando dentro de nós. Sabia que é o campo, né, irmão? O campo de batalha não é lá fora. O campo de batalha é aqui, ó. É Deus e Satanás lutando. Um puxa para lá e outro puxa para cá. Um grita para lá e outro grita para cá. Agora a gente ouve a voz de quem? Vencedor é aquele que ouve a voz de Deus. Amém por isso, né? Mas se a gente não consegue ouvir a voz de Deus, então o negócio não está muito bom para ninguém. Essas forças aí, elas são demais, certo? Então, o bem e o mal, ninguém fica neutro nessa batalha, não tem ninguém neutro. Céu e inferno são as únicas opções, certo? O céu e o inferno são as únicas opções que nós temos de escolhas. Céu e inferno, salvo ou perdido. Ou você está salvo ou você está perdido. Tem o céu e tem o inferno para a gente escolher, certo? Então nós escolhemos o céu, amém? Amém. Por isso que nós estamos aqui, que Deus seja louvado, né? Deus seja louvado, porque nós estamos aqui. E Jesus, ele contou uma parábola sobre o caminho largo e o caminho estreito. E ele diz que o caminho largo é o símbolo da vontade livre. Este é o caminho largo. Eu vou para onde eu quero, eu chego a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, do meu jeito, né? Não é assim que a gente diz? Esse é o quê? É o caminho largo, é o caminho livre. Ele diz assim, ó, no caminho largo nós podemos fazer de tudo. Não há lei, não há pecado,
Mas onde não há lei e não há pecado, há o quê? A desgraça, a perdição, a morte. Onde não há lei, onde não há pecado. Onde a liberdade não é vigiada, ser livre é muito bom, mas toda liberdade tem que ser vigiada. Exatamente. A liberdade sem ser vigiada é muito perigosa. Por isso que a gente pede a Deus. A gente acorda de manhã e pede a Deus que Deus ele nos conduza, que o Espírito Santo nos ilumine cada passo que a gente vai dar, onde a gente vai pisar, que nós não venhamos fazer as coisas do nosso jeito, com a liberdade que eu gostaria de ter, porque a gente não vai se dar muito bem com isso aí. Toda liberdade tem que ser vigiada, que o nosso vigia seja sempre em Cristo. Que a gente peça a Deus para vigiar os nossos passos, nos ajudar, nos iluminar, nos dar sabedoria, certo? Porque no caminho largo tem muita desgraça, perdição, morte, e milhares e milhares e milhões de pessoas andam nele. Você vê que o povo de Deus é bem pouquinho. Olha a quantidade, olha o tamanho dessa cidade. Se você for nas 4 igrejas daqui, é bem pouquinho o povo de Deus. Mas aqui tem 100 e não sei quantas mil pessoas. Mais de 100 mil, tem, Angelina? Tem, não? 60 mil pessoas, pronto. Tem. Pronto, mais para o lugar. Então, mais pela quantidade que tem aqui. Exatamente. São poucos. São poucos, né? Então, se são poucos, então a gente tem que provar que seja tempo, não pode sair daqui, certo? O caminho estreito é o símbolo da vontade de Deus em primeiro lugar. Esse é o caminho de Deus, é o estreito, é íngreme e por vezes apertado. É o caminho do bem e do amor, e poucas pessoas andam nele, certo? No fim, vida, glória, salvação eterna é o que nós teremos. Então a decisão é nossa. A decisão, ninguém pode decidir por ninguém pode decidir, né? Eu não posso decidir por você, nem você por mim, não posso. Então, Josué fez um desafio aos filhos de Israel. O que foi que Josué disse? Ele disse: escolhei hoje a quem servais. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então Jesus deseja levá-los a servir a Deus, não constrangidamente, mas de livre vontade. O amor de Deus é a base máxima da religião, e ele empenha-se no seu serviço meramente pela esperança de recompensa ou medo do castigo, e de nada serviria. Então, se a gente vai com medo de Deus, nada vai servir. Eu venho para aqui porque eu estou com medo de ser castigada? Não. Eu tenho que vir por amor, porque eu creio nele, que Deus ele não castiga ninguém, né? Então, para concluir, Deus quer uma religião de vontade livre e por amor. Ele só aceita obediência por amor e vontade por amor. Ninguém vai para o céu à força. Esta é a forma de Deus agir. Ele respeita a soberania e a vontade humana, né? A soberania da vontade humana ele respeita. Mas você escolhe vida ou morte, né? A vida e a morte elas estão diante de cada um de nós. Deus diz. O que Deus diz a nós? Escolha a vida. E se você quer se libertar do inimigo, entrega a sua vontade a Cristo, porque Ele diz: dá-me tua vontade. Tira, se a gente fizer a vontade de Deus, Deus vai nos tirar do domínio de Satanás. Amém. Amém por isso, né? Porque se nós estamos no domínio de Satanás e a gente quiser sair, a gente sai. É só a gente entregar a nossa vida para Jesus e Ele vai nos tirar do domínio de Satanás. Amém. Certo? Que Jesus ele vai se apoderar de nós. Ele diz: olha, então posso operar em ti o querer, o perfazer, segundo a minha boa vontade, a vontade de Deus. Vossa vontade se torna como a sua vontade. Então, se a gente entrega a nossa vida a Deus, a vontade de Deus, a nossa vontade se torna como a vontade de Deus. Amém? Quem diz é o Espírito Santo. Então, caso deixamos nos entregar a Cristo, o que Satanás faz? Satanás dominará a vontade. Satanás governará sempre a vontade que não está sob o domínio do Espírito de Deus. Olha como é perigoso. Quando a gente não está com Deus, Satanás é quem domina, é quem faz tudo.
O domínio de Satanás é cruel. Ele prende, ele escraviza, ele sufoca, ele domina, ele acorrenta, ele faz sofrer, ele mata, ele destrói. Quando Satanás está sob o domínio da vida humana. Quem sai do guarda-chuva de Deus cai desabrigado na tempestade de quem? De Satanás. Sair do guarda-chuva de Deus, já cai no guarda-chuva de Satanás. É isso que ele faz, certo? Mas Deus, ele nos ajuda. Deus, ele diz que a gente pode vencer. Mas vencer como? Unindo a vontade de Deus com a nossa vontade. E quando a vontade é posta ao lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade divina. Amém? Então, que a nossa vontade sempre seja estar diante do nosso Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, no verso 13, esses dois versos aqui, são dois versos para a gente encerrar. Filipenses 12, 13 e 4, 13. E tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Nele pode, né? Ele é que opera em nós. Em Jesus nós somos mais que vencedores, né? Que Deus seja louvado. Então, essa é a mensagem que Deus enviou para nós. Amém? Que nós venhamos guardar o nosso coração em Cristo. Que nós venhamos estar sempre debaixo da cobertura de Deus, né? Que Deus seja, que a gente não desanime, não, é pouca gente, a igreja é tão pequena, eu vou para ali porque tem mais, né? Não vamos nessa não. O próprio Deus disse que o caminho é estreito, né? Estreito, são poucos, e a perdição, a Bíblia já diz que é maior que a areia do mar, né? Então convido a igreja, se for entrar, ficar de pé, para a gente louvar. Convida a igreja também para louvar. Vamos abrir o nosso coração e ser grato a Deus, porque a gente também agrada a Deus quando a gente está louvando. Amém? Deus quer ouvir a igreja todinha adorando a Ele nesse momento. É a vontade de Deus. Pode orar. Ora aí, querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Porque o Senhor nos ajuda a viver de acordo com a tua vontade. Amém. Por favor, nos ilumina, nos dá sabedoria, nos dá poder, Pai, para nunca desistir de ti. Por favor, Deus, não nos permite, Pai, nos afastar. Por favor, Pai, cuide de cada um de nós. Amém. Para que elas também sintam, Senhor, o desejo e a necessidade de conhecer. Sim, De sentir a presença do Senhor, de saber como o Senhor é bom, Pai, te servir. Querido Deus, muito obrigado por esse momento tão especial. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Por bênçãos, ó Deus, vindo do teu coração para o coração de cada um. Amém. Derrama sobre cada
alcançar a eternidade. Amém. Abençoa a nossa família, Pai. Traz, ó Deus, a nossa família também, junto com cada um de nós. Sim, Por favor, Deus, coloca no coração deles, ó Pai, o desejo que o Senhor colocou no nosso. Que o Espírito Santo, o Senhor, venha convencer a eles, ó Deus, assim como nos convenceram. E é por isso que estamos aqui. sim. Nos abençoa, Pai. Por favor, Deus, fica conosco, nos restante de dia, na presença do Senhor, neste dia tão maravilhoso que o Senhor nos presenteou, Pai. Que foi o Deus Santo e Deus Sábado do Senhor. Fica conosco, nos leva aos nossos lares. E à tarde, Pai, nos leva para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.